A TV Record retoma hoje a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, iniciada na última sexta-feira com a participação do candidato Procurador Mauro do PSOL. Até a eleição, no dia 2 de outubro, serão 2 rodadas de entrevistas em cada telejornal, além de 2 debates. As entrevistas têm duração de 15 minutos. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a direção do nosso departamento de jornalismo. E o entrevistado de hoje é o ex-juiz federal Julié Sebastião da Silva, candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá. Candidato, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Antônio. Por que o senhor quer ser prefeito de Cuiabá? Primeiramente, bom dia, Antônio, bom dia aos nossos telespectadores da TV Gazeta. É um grande prazer estar aqui de manhã apresentando a nossa candidatura pelo PDT, juntamente em aliança com o PT e com o PCdoB. Por que queremos ser candidato, Antônio? Porque nós queremos mudar a nossa cidade, mudar Cuiabá, inverter as prioridades de 300 anos dessa cidade e colocar como prioridade das políticas públicas municipais os mais pobres. Vamos governar para todos, mas para melhorar a vida de todos, precisamos tratar melhor aqueles que mais precisam dos serviços da Prefeitura. E é isso que nós vamos fazer nesse mandato. Pois é, a sua coligação chama-se Futuro e Inclusão. Inclusão de quem? Futuro de quem? Através de quais políticas públicas? Futuro de Cuiabá e da nossa população, dos cuiabanos e das cuiabanas, e inclusão daqueles que as elites locais sempre fizeram questão de esquecer e de não olhar. Os outros adversários são sempre do mesmo grupo. Um foi secretário do outro na administração, que tem um vice que é primo do outro, que governaram juntos, que tem apoio do prefeito, que tem apoio do governador, que é um candidato que foi prefeito e que o outro era secretário dele, que é primo do outro, enfim, a mesma turma. Nós queremos mudar isso e colocar no centro das políticas públicas os mais pobres. E não temos vergonha de dizer isso não, Antônio Carlos, porque efetivamente é isso que Cuiabá precisa ao longo desses 300 anos. Chegou a hora da nossa cidade, do nosso povo, Antônio, pagar a dívida social com o nosso povo mais pobre. E é por isso que nós vamos tratar de políticas públicas que afetem diretamente a maioria da população, que não é uma elite local. Por exemplo, vamos lembrar de uma situação. O senhor, enquanto juiz federal, e agora em agosto está completando 12 anos, o senhor determinou, na época, em agosto de 2004, a Operação Passenas, que chegou a prender 11 pessoas entre os empreiteiras do ramo da construção civil e indiciou depois 22 pessoas devido supostos esquemas na licitação das obras da água e do esgoto com dinheiro do PAC, 300 milhões de reais, que Cuiabá acabou perdendo. Passada essa experiência, que acabou sendo arquivada, inclusive, essa operação, porque alegaram que as escutas telefônicas não tinham autorização judicial. Se o senhor for eleito prefeito de Cuiabá, o que o senhor fará nessa área do saneamento básico? Olha, primeiramente, Antônio, é bom recordar que nós, em dezembro de 2002, desencadeamos a Operação Arca de Noé, que redundou na prisão do comendador Arcanjo e de todo o seu esquema relacionado ao crime organizado no Estado. Então é bom a gente pontuar as histórias antes, para a gente colocar a nossa história para os nossos cuiabanos e cuiabanas. Eu, como sou daqui, de Chapada, do Araés, do Alvorada, do Boa Esperança, da Universidade Federal, da Escola Técnica, do Baú, é bom nós referenciarmos isso. Então, ali nós começamos a colocar um padrão no que se refere ao combate à criminalidade no Estado e ao combate do colarinho branco, de gente graúda que rouba dinheiro público. E ali nós começamos prendendo o Arcanjo. A Passenas veio veio em 2009. Você até referenciou errado, não é 2004, 2009. Ou seja, 7 anos depois da Operação Arca de Noé, e nós utilizamos todo aquele manancial de investigação em relação a Passenas também, para impedir que roubasse o dinheiro do PAC, como efetivamente foi o que ocorreu. Tínhamos um prefeito incompetente, um esquema de empresários que fraudaram as licitações e impediram que Cuiabá tivesse saneamento. Vejam que essa mesma turma fez a mesma coisa agora na Secretaria de Educação do Estado. Mesmo modus operandi. A mesma coisa, a mesma turma, ligada ao mesmo candidato, nosso adversário. E em relação ao saneamento, Antônio Carlos, nós vamos ser bem claros para a nossa população, para as nossas cuiabanas e cuiabanos. Nós vamos retomar a Sanecap. Vamos acabar com essa farra que foi feita em relação ao saneamento e ao esgoto das nossas casas. Não vamos mais tolerar água suja, água fedida, água podre
e imoralismo em relação à questão do saneamento em Cuiabá. Então, nós vamos falar abertamente e diretamente, como estamos fazendo, porque faz parte do nosso programa, e é só para registrar que nós somos a única candidatura que apresentou um programa de governo até agora, né? E nesse programa de governo está a questão do saneamento, de trabalhar a universalização 100% do fornecimento de água, 100% do esgoto ao longo da nossa administração. E para isso, nós precisamos que a Prefeitura retome o serviço de saneamento e esgoto da capital, né? Ou seja, o ex-prefeito Wilson Santos, juntamente com o ex-prefeito Galindo, que hoje apoia o candidato Emanuel Pinheiro, todos do mesmo grupo, da mesma turma, fizeram o que fizeram em relação ao saneamento em Cuiabá, deixaram os cuiabanos sem água. Vejam, dona Carlos, que eu fiquei de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem água na minha casa. Vejam, e isso num bairro aqui do Jardim Itália. Você imagine como que esta situação não está nos bairros mais afastados dos centros de abastecimento de água. Ou seja, nós temos essa responsabilidade e vamos assumir, e estamos dizendo claramente. Por quê? Nós temos lado, Antônio, nós estamos do lado do povo mais pobre, dos cuiabanos que sempre foram esquecidos. E nessa questão da água, é um fato de resgate dessa dívida social. Nós vamos acabar com essa pouca vergonha que virou a CAB em Cuiabá. Vamos retomar o serviço e cuidar melhor da população, fornecendo água, esgoto, em condições que sejam aprazíveis para as nossas famílias. E é isso que nós vamos fazer em relação ao saneamento, ou seja, deixar bem claro, nós vamos instituir novamente a Sanecap como um patrimônio do município, da prefeitura e do povo cuiabano. O senhor falou em construtoras, empreiteiras. O senhor teve uma acusação, enquanto juiz federal, de que recebia uma mesada de R$135 mil da empresa Encominde, e aí no âmbito da Operação Ararat. Como que ficou esse processo? Porque depois que o senhor deixou a magistratura para se filiar ao PMDB e tentar candidatar-se ao governo de Mato Grosso, esse processo estava lá no TRF e veio para a Justiça Federal em Mato Grosso. Como é que ficou essa questão, até para o eleitor saber como que está a situação de Juliette Sebastião da Silva sobre essa grave acusação? Sem dúvida, Antônio. Eu acho que a história de uma pessoa fala por ela, sua biografia, ou seja, e é por isso que eu fiz a questão de resgatar sobre o Arcanjo, porque essa turma toda era a turma que ficava na mão do Arcanjo aqui em Cuiabá, né? Então nós não podemos tapar o sol com a peneira, inclusive meios de comunicação, emissoras de TV, jornal, políticos em geral, né? É bom saber que aqui em Cuiabá nós tínhamos um rei, e era o rei Arcanjo, e nós acabamos com isso. Então essa é a nossa biografia, essa é a nossa história. E eu fui juiz 20 anos, quase 20 anos, Antônio, e eu sempre confiei na justiça. E a justiça, obviamente, fez o que deveria fazer. Anulou tudo e está arquivado. Então eu posso aparecer aos cuiabanos e cuiabanas e falar, confie no Juliette, porque tem pulso firme, coragem e vai lutar pelos pobres. O atual prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, não é candidato à reeleição. Se ficar alguma obra pendente da atual gestão, qual será o seu compromisso caso o senhor Juliette Sebastião da Silva seja eleito prefeito de Cuiabá em relação às obras que não forem terminadas ainda na atual administração? Antônio, nós não vamos fazer como a administração atual do Estado está fazendo em relação às obras da Copa do Mundo, né? Eu penso que o serviço público ele tem que ter continuidade, ou seja, se uma administração começou uma obra, obviamente que aquela que vier tem o compromisso de terminá-la. E isso vale, por exemplo, para o VLT em Cuiabá, ou seja, temos 1 bilhão e 200 milhões de razões enterradas aqui na cidade a justificar a continuidade desse importante modal do VLT. Até porque ele é essencial à nossa política de mobilidade urbana, que tem como eixo atender aos trabalhadores e trabalhadoras de Cuiabá, as pessoas que precisam dos serviços públicos essenciais da Prefeitura. Ou seja, então, nós temos por princípio que a administração não pode parar, que dinheiro público não pode ser desperdiçado e nem roubado. E é esse o princípio que nós vamos levar à frente. Por falar em VLT, quando o senhor era juiz, tinha uma época que a obra estava suspensa, foi no ano de 2012, pelo juiz federal Marlon Souza. Ele entrou de férias, o senhor estava como substituto, mandou retomar a obra, apesar das alegações dos Ministérios Público Federal e do Estado. Aí quando o juiz titular voltou, ele
paralisou novamente as obras por causa de, inclusive, suspeita de superfaturamento. Por que o senhor tomou aquela decisão naquela época? E se o senhor foi eleito, o que o senhor fará em relação especificamente ao VLT? Primeiro que essa discussão chegou no TRF e o presidente do Tribunal Regional Federal, à época, desembargador Mário César Ribeiro, foi quem autorizou a continuidade da obra. Nós fizemos uma audiência pública aqui e, Antônio, nós vamos sempre levar em consideração o interesse dos cuiabanos e cuiabanas. E levando em consideração esse sentimento da população cuiabana, é que autorizamos com muita coragem, né? E hoje eu tenho orgulho, porque a hora que essa obra ficar pronta, todo mundo vai lembrar, foi o doutor Julier que autorizou o nosso trem aqui a funcionar, né? E isso é muito bom, porque isso vai para a biografia, isso vai para a história. Nós não temos uma história em relação a esse modal e não como alguns adversários hoje dizem aí, tentam falar, vamos lutar pelo BLT, mas de boca para fora, porque são aliados do prefeito, que foi omisso em relação a isso, são aliados do governador, que parou a obra, tem 2 anos parada, e os cuiabanos aí andando de ônibus caro, sem licitação e sem esse importante modal de transporte. Então, nós vamos lutar em nome dos cuiabanos, da sociedade cuiabana, para que o governo do estado cumpra a promessa que foi feita em relação às famílias cuiabanas. O trem, o VLT, tem que ser concluído. Até porque, já disse, e vou falar novamente, tem 1 bilhão e 200 milhões de razões enterradas a justificar a conclusão do trabalho. Como o dinheiro não é capim, que nasce em qualquer lugar, obviamente que os cuiabanos merecem e querem que o VLT seja concluído. E nós, como prefeito, vamos cobrar essa responsabilidade do governo do estado, coisa que não tem sido feita até agora. Falando em VLT, agora há pouco eu falei da Incomid, na verdade, a acusação de mesada que o senhor recebia de R$135 mil era de empreiteiras ligadas a obras do VLT. Sobre essa acusação, como é que está a investigação? Foi falado na época? Não, é a mesma coisa, porque é que você fez a referência errada, Antônio. Na verdade, a resposta é, a justiça veio e resolveu. Ou seja, como eu sempre disse, tem que confiar na justiça. Quem não confia na justiça são só os bandidos. O senhor vai ter o 3º maior tempo da propaganda eleitoral, que começa agora sexta-feira, dia 26. O que o senhor pretende mostrar nesse horário? O senhor vai ter em torno de 1 minuto e 54 segundos, quase 2 minutos. Nós vamos mostrar propostas, Antônio, porque é isso que a população cuiabana espera. E é por isso que eu estou cobrando dos outros candidatos, e vale para você que está entrevistando aos postulantes, o plano de governo. Até agora, o único plano de governo disponível a todos é o plano de governo da nossa chapa, Julier e Jusce. E é isso que nós vamos apresentar nesse tempo de TV, que vai ser suficiente para nós colocarmos o eixo da nossa campanha. Qual o eixo da nossa campanha? Melhorar a vida dos cuiabanos mais pobres. Vamos inverter a prioridade de 300 anos em Cuiabá. Chega de ficar passando mão na cabeça e dando privilégios para a elite local. Nós vamos melhorar a saúde, a educação, o transporte público em face do mais pobre. E para isso, Antônio Carlos, nós vamos colocar ao longo do nosso governo a passagem de ônibus mais barata dentre as capitais do país. Mais barata. Hoje é R$3,60. Seria quanto, o senhor acredita? Nós vamos colocar dentre todas as capitais a passagem mais barata, que vai ficar abaixo desse valor. Você sabe por quê? Porque a passagem de Cuiabá é uma das mais caras do país, sem qualquer justificativa, onde os ônibus fazem os trechos menores. Para você ter uma ideia, em São Paulo é R$3,80 a passagem. Só que em São Paulo cabem 7 Cuiabás no seu território, na sua população. Então não há qualquer justificativa para que a passagem de ônibus em Cuiabá seja esse preço extorsivo. Então nós vamos colocar abaixo do valor de todas as capitais do país. Por quê? Porque nós vamos enfrentar as empresas de ônibus com a mesma coragem e disposição que mandei o Arcanjo para a cadeia. E ele está lá até hoje. Está lá até hoje. Então, com essa disposição e com essa coragem, é que nós vamos defender os cuiabanos em relação às empresas de ônibus, fazendo licitação para as empresas e dizendo, a tarifa será X, terá que ser atendido, isso tudo constará no edital. Como é um mercado e o mercado é livre, as empresas que não quiserem não são obrigadas a participar da licitação, mas aquela que vencer terá que cumprir o que estiver no edital. E dentre essas cláusulas assecuratórias, a passagem de ônibus condizente
com a realidade do nosso sofrido povo cuiabano. E para quem não anda de ônibus, tem carro, mas aí reclama da fiscalização eletrônica como dos radares? Vejam que nós vamos tratar essa questão da mobilidade urbana com a passagem mais barata do Brasil e, em relação àqueles que andam de veículos, acabar com essa distorção que é a chamada indústria da multa. Ou seja, veja, Antônio, que quem anda de carro em Cuiabá, eu sempre pego a trincheirona ali da Jurumirim como exemplo, nós temos um radar na saída da trincheira, menos de 300 metros depois, em frente ao Ocado, o restaurante ali, da Miguel Sutil, outro radar. Ou seja, então, qual que é a lógica que está norteando a instalação de radares? Não é para onde tem acidentes ou para evitar acidentes, é onde tem muita gente para arrecadar mais. Ou seja, então, nós não concordamos com essa distorção, com essa indústria que mete a mão no bolso do cuiabano. Nós vamos acabar com isso. Radar é instrumento de defesa e de segurança no trânsito. Não é instrumento de fazeção de dinheiro. Ou seja, por quê? Porque isso não é para dar lucro, é para dar segurança e evitar que os cuiabanos e cuiabanas sejam feridos ou mortos nas nossas vias públicas. Então, nós vamos rever os radares, porque há radares ilegais, como o da Miguel Sutil, porque ali precisa de autorização do DENIT, que não deu à prefeitura. Ou seja, então nós vamos rever esses radares e vamos manter os radares onde forem necessários e legais. E é isso que nós vamos fazer, atender aquele que anda de ônibus, que precisa de ônibus e aquele que se utiliza das vias públicas da cidade. Muito obrigado. Até a próxima entrevista, candidato. Muito obrigado, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores da Rede Record. Muito obrigado e um bom dia. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, que terá sequência amanhã, com a participação da candidata Cérice Lessarenko, do PRB. Na quarta-feira, a entrevista será com Emanuel Pinheiro, do PMDB. Na quinta, com o candidato Renato Santana, da Rede Sustentabilidade. E na sexta-feira, a rodada será encerrada com Wilson Santos, candidato do PSDB. Reforçando, a ordem das entrevistas ao vivo foi definida através de sorteio, com a presença de representantes de todos os partidos.